Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por essa oportunidade? Diga amém. Coisa boa é poder estar na casa do Senhor para aprendermos da sua poderosa palavra. E eu tenho certeza que nesta noite Deus, Ele há de falar mais uma vez conosco por intermédio da sua palavra. Queremos aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui já passaram e transmitiram uma porção da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo falando sobre o livro do profeta Jonas. E eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Leamos o verso 1 e o verso de número 2. Ainda não entraremos propriamente numa exposição do livro, mas ainda vamos abordar algumas questões introdutórias deste livro para a nossa melhor compreensão do próprio livro. O que a gente está fazendo aqui na introdução é exatamente aquilo que eu sempre recomendo para quem vai estudar um livro da Bíblia. Você descobrir quem é o autor, descobrir o destinatário, o contexto histórico, político, religioso, cultural, geográfico. Você fazer então esse apanhado, a teologia do livro, e então, depois desse estudo, você ir propriamente para o texto bíblico. Por isso, da importância de você ter em casa um bom dicionário bíblico ou ter em casa uma introdução do Antigo e do Novo Testamento, que vai falar sobre a introdução de cada livro da Bíblia, que vai lhe auxiliar exatamente nisso que eu estou fazendo aqui com os irmãos. Os irmãos que estão com dificuldade de achar o livro de Jonas, fica no Antigo Testamento, tá ok? Ajudou, irmãos? Na dúvida, vai lá no sumário, viu? Vai lá no sumário, vê lá a página. O livro de Jonas é bem pequenininho, realmente é difícil de achar. Voltando, você tem Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum e o livro de Jonas. Antes nós temos Obadias, depois Amós. Se você achar esses livros, você está bem pertinho do livro de Jonas. Amém? Verso 1 e verso 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, fala conosco nesta noite. Ó Deus, através deste livro, através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ser impactados pela Tua glória. Ó Deus, ministra a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. E é também o que nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Hoje nós vamos estudar ou meditar um pouco sobre o que o livro de Jonas nos ensina. Quais são as lições que nós aprendemos a partir da leitura deste livro? E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas verdades que estão bem evidentes no livro, tá certo? Será que nós aprendemos alguma coisa acerca do profeta Jonas, da sua pessoa, da sua própria biografia, da sua história, do seu testemunho pessoal? Será que nós aprendemos alguma coisa
também, mediante o estudo deste livro, daquilo que ele propõe a nos ensinar, o que será que este livro nos ensina acerca da salvação? Você acha que esse livro fala também sobre salvação? O que é que ele nos ensina? Sobre o que este livro diz a respeito do próprio Deus. O que é que você compreende e entende de Deus a partir deste livro? E também, o que é que esse livro nos ensina a respeito dos pagãos, dos ímpios? O que é que esse livro nos ensina a respeito destas pessoas? Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque esse livro nos fala sobre tudo isso, e eu gostaria de ver alguns desses pontos com os irmãos. Primeiro, irmãos, esse livro nos ensina a respeito de salvação. Observem que Deus convoca Jonas para ser um profeta missionário. Ele, diferente dos demais, é convocado por Deus para levar a mensagem até a cidade de Nínive, uma cidade pagã, uma cidade onde não fazia parte da aliança de Deus, não era o povo eleito do Senhor, mas Deus levanta o profeta Jonas para levar a mensagem para este povo. Jonas, ele com medo talvez dos ninivitas e também da própria ira de Deus, nós vemos então Jonas fugindo da presença do Senhor com medo da misericórdia de Deus. Jonas pensou, eu prego para Nínive, Nínive se arrepende, então eu estou com medo que Deus use de misericórdia para com este povo. É melhor fugir e não pregar a mensagem para ele. Ele ficou muito chateado, muito frustrado, porque depois de ir pregar a cidade de Nínive se converte. Jonas é o único profeta que fica frustrado e insatisfeito, porque Deus abençoou e trouxe grandes resultados na sua pregação. Já imaginou você ter sucesso na pregação e ficar frustrado por causa do sucesso? É exatamente isso que acontece na vida do profeta Jonas. Ele quis morrer porque os ninivitas receberam vida da parte de Deus. Ele desejou a morte porque os ninivitas receberam perdão. Observem que Jonas, ele não tem prazer de pregar a mensagem de salvação aos perdidos. Jonas, ele procura pregar uma mensagem de condenação, uma mensagem que viesse, então, punir o povo de Nínive. Na verdade, na mente de Jonas, o povo de Nínive não passava de graveto seco para o fogo do inferno. Jonas olhava para Nínive e não achava ou não acreditava que eles merecessem, então, salvação. Então, nós aprendemos aqui que a salvação, ela é uma dádiva de Deus oferecida a todos os homens. Veja que a salvação não está restrita a Israel. A salvação não está restrita ao povo da aliança. Mas observe que Deus levanta o próprio Jonas para levar a mensagem de salvação aos ninivitas. Porque a salvação não está restrita a um povo. A salvação não é denominacional. A salvação não é de um grupo. A salvação não é de um único povo. A salvação não é apenas em nossa igreja. Porque tem pessoas que dizem que salvação só se for na minha igreja. Salvação só se for lá onde eu congrego. Tem alguns até que são mais afoitos, né? Dizendo fora da minha igreja não há salvação. Isso é conversa fiada. Salvação não é restrita a nenhuma denominação. Um dia desse eu peguei uma briga santa, né? Com um determinado pastor, porque ele estava afirmando em uma das suas transmissões, ele dizendo então
que a salvação estava somente na igreja dele. Só estava na igreja dele. E o nome da igreja dele era Igreja de Deus. Aí um irmão perguntou para ele: e as outras igrejas, Assembleia, Presbiteriana, Batista, é de Deus? Ele fez assim: não, a igreja de Deus é a igreja de Deus. Veja o nome da nossa igreja, Igreja de Deus. Essas outras aí é tudo igreja inventada. Deus não tem compromisso com ela não, não é de Deus. Veja o raciocínio, a resposta que ele deu é totalmente equivocada. Então observe que a salvação ela é supradenominacional, ela não está presa a uma denominação. Segundo, nós aprendemos ainda a respeito da salvação, que a salvação é uma dádiva de Deus, recebida pela fé e obtida não pelas obras. Observem que os ninivitas eram pagãos. Eu falei para os irmãos aqui na semana anterior sobre o quanto o povo de Nínive era mau. Eu falei aqui que eles lançavam crianças para o alto e cortavam com a espada. Eles traziam as cabeças das pessoas que eles matavam na guerra e os familiares que ficassem vivos, e faziam os familiares caminharem nas praças da cidade com a cabeça espetada em um pau e andando, desfilando pelas praças da cidade. Imagine a cena, terrível. Este povo era mau, mas observem que quando eles se arrependem, quando eles reconhecem o seu estado, observem que há salvação para eles, porque os ninivitas, embora fossem pessoas pagãs, vivessem sem luz, sem santidade, eles eram perversos, eles eram truculentos, eles eram sanguinários, eles eram idólatras, mas observem que ainda assim a salvação os alcançou. Por que os alcançou, pastor? Porque a salvação não é pelas obras, porque a salvação não é pelos meus méritos, porque salvação não é porque eu parei de beber ou parei de fumar, não. A salvação é muito mais do que isso. Salvação é um presente da graça de Deus para a sua igreja. Salvação é graça, aleluia. É como falou aqui o nosso diácono Bento. Hoje a gente vê que há alguns pregadores, alguns pastores, algumas igrejas que têm dificuldade com o evangelho da graça, porque eles querem fazer do evangelho um comércio. Então o evangelho da graça não funciona para ele. Ele precisa ter um evangelho que possa vender, um evangelho que possa comprar, um evangelho da igreja seja cliente, ele seja comerciante e o evangelho seja um produto. Mas observem que a Bíblia nos fala que a salvação ela é pela graça e não é obtida pelas obras. Ainda hoje, irmãos, o método de Deus salvar é pela graça. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus sempre salvou pela graça. Aleluia. A salvação não é uma conquista. A salvação é um presente. A salvação não é pelo meu esforço, pelos meus méritos. A salvação não é resultado do que o homem faz, mas a salvação, aleluia, é por aquilo que Deus faz pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação não é o caminho de um homem que um homem abre da terra para o céu, mas a salvação é um caminho que Deus abriu do céu para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é uma dádiva de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Então, em primeiro lugar, a gente aprende a respeito da salvação neste livro. Em segundo lugar, nós aprendemos a respeito de Deus. Vamos ver Deus aqui no livro de Jonas? Vamos ver. Irmãos, veja o verso 2. Verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, nós aprendemos muito a respeito de Deus neste livro. Observem que Deus, ele é a personagem principal deste livro, do começo ao fim. Eu até costumo dizer, quando falo sobre Jonas, que quando eu era pequeno, que estava na salinha ainda da escola, na salinha das crianças, eu me lembro que as tias falavam muito da baleia, né, do grande peixe, mas o livro de Jonas não é sobre a baleia, irmãos. Se você olhar o texto, vai ver que não mais de 2 ou 3 versículos no máximo é o que vai falar acerca do grande peixe. Se não fala a memória, é um versículo. Então veja que fala muito pouco do peixe. A história de Jonas, ou o livro de Jonas, não é sobre o peixe.
O livro de Jonas é sobre Deus, aleluia. É Deus quem é a personagem principal. Veja que o texto começa com Deus falando e o texto termina com Deus falando, porque é Deus do começo ao fim. Aleluia. Observem no verso 2 que Deus, ele é santo e pela sua santidade Deus não pode tolerar o mal. Por isso que a maldade e a malícia de Nínive subiu até a presença de Deus, porque Deus, ele não pode tolerar o mal. Veja comigo o verso de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Por que Deus mandou a tempestade? Por quê? Porque o seu profeta estava fugindo da sua presença. Veja que Deus, ele manda Jonas a Nínive porque a maldade subiu até ele. Deus é um Deus santo, ele repudia o mal, o pecado. E observem que Deus está mandando uma tempestade sobre um navio porque o seu profeta estava pecando, fugindo da sua presença, estava dentro daquele navio, indo em contrário à voz de Deus. E Deus então manda uma tempestade para apanhar o profeta fujão, para trazer de volta para o caminho o profeta desobediente. Deus está mandando porque Deus, na sua santidade, não tolera o mal. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe e Deus ouve também o clamor da cidade de Nínive quando ele se arrepende, porque Deus vê os pecados e Deus também vê o arrependimento. Vou repetir: Deus, ele vê o nosso pecado e Deus também vê o nosso arrependimento. Observem que quando nós pecamos, nós atraímos a ira de Deus, mas quando nós nos arrependemos, nós atraímos a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aos convertidos Deus perdoa, Deus salva. Aos de coração duro, Deus, ele repreende, Deus corrige. O pecado sempre vai provocar a ira de Deus contra o pecador, contra aquele que comete o mal. Deus, ele não é um Deus bonachão, né, que a gente vê alguns pregar por aí. Eu estava ouvindo de manhã, uma irmã mandou um vídeo para mim, de uma bispa aí que faz uma oração e manda para o povo. Ela faz uma oração bem longa, de 10, 15 minutos, e manda para o povo. Os irmãos já devem ter visto que esses vídeos circulam muito. Para compartilhar uma mensagem de Deus, Bíblia, ninguém compartilha, mas para compartilhar falsidade, mentira, coisas erradas, a gente, quando recebe, nem escuta todo, já quer compartilhar. Eu não sei que espírito de compartilhamento é esse, não é? Porque nem escuta tudo, já quer compartilhar, o dedo fica nervoso. Aí a irmã mandou para mim e perguntando: pastor, a bispa mandou orar com a mão no umbigo, tá a mão no umbigo assim, orar e terminar, sai em nome de Jesus, é puxar a mão do umbigo com rapidez. Oh Jesus, né? Oh Jesus. Aí ela no vídeo está dizendo assim: Deus não castiga ninguém não. Não, Deus não pune ninguém, Deus não repreende, Deus nos corrige. É verdade, eu não sei que Bíblia ela está lendo, não é? Eu não sei que Bíblia ela estava lendo, mas observem que Jonas desobedece a Deus e Deus manda uma tempestade sobre ele. Os ninivitas estavam pecando e a maldade deles subiram até a presença de Deus. Deus estava então mandando Jonas com uma mensagem de condenação para eles. Não, veja que Deus não é um Deus bonachão. Deus não é o coroa, né, que protege os netinhos. Não. Deus é um Deus sério. Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele rejeita aquele que vive, então, provocando a ira por causa da prática do pecado. Ele é um Deus que, embora esteja revestido de glória e majestade, sentado no mais alto e sublime trono, nós sabemos que Deus, ele não tolera o pecado. Até os anjos, irmãos, os serafins que estão cantando diante dele, estão em reverência. E olha que os serafins não têm pecado, os serafins são santos.
Mas observem que eles têm reverência. A Bíblia diz que eles estão com as mãos no rosto, porque não olham para a santidade de Deus. Imaginem, um ser santo não consegue olhar para a santidade de Deus, ele nem coloca a mão no rosto. Um dos amigos de Jó, eu não concordo com o amigo de Jó, né? Até porque eu poderia mostrar para os irmãos o porquê, mas um dos amigos de Jó diz assim: Deus é tão santo que até os anjos é pecador diante dele. Porque ele quer exaltar a santidade de Deus de uma forma tão grande que ele diz assim: até os anjos é pecador, mesmo sem ser pecado, sem ter pecado. Observe então que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, ele abomina a prática do pecado, e Deus não faz acepção de pessoa. Deus pune o profeta fujão e Deus pune a cidade que está mergulhada na maldade e no pecado. Deus, ele pune aqueles que se afastam de sua presença para praticar o mal. Observem que Deus, ele também intervém na história, e ninguém pode impedir a mão de Deus. Ninguém pode impedir. Deus, ele intervém. Quando Deus quer intervir na história, não há ninguém que possa se colocar dizendo que não vai ou que não faz. A prova disso é que Deus manda Jonas pregar para a cidade de Nínive, e Jonas toma outro rumo. Jonas passa na RH e diz que não vai, que prefere ser demitido, que prefere a morte. Mas quem é Jonas para impedir o querer de Deus? Quem é Jonas para dizer que Deus não vai fazer aquilo que ele quer? E o crente, né? O crente, é interessante, eles assim: agindo Deus, pastor, quem impedirá? Né? Ele diz assim quando Deus quer abençoar ele: agindo Deus, quem impedirá? Aí às vezes ele quer fugir de Deus e acha que Deus não vai impedir, acha que Deus não pode fazer. Tudo é possível para ele, até nesse sentido, viu? Tudo é possível. Jonas diz assim: Nínive fica para lá, eu vou para cá, vou sentido contrário, vou pegar um navio, vou-me embora. Mas irmãos, Deus é soberano. Deus, ele manda em Jonas, Deus manda em Nínive, Deus manda nos marinheiros, Deus manda no mar, Deus manda no navio, Deus manda no peixe que o engole, Deus manda no peixe quando o peixe o coloca para fora. Deus está mandando sempre aqui. Deus, ele é soberano e ninguém pode impedir o agir de Deus. Observem que nada sucedeu aqui no texto, na história de Jonas, por acidente. Sempre Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está sempre no controle. Terceira coisa que a gente aprende acerca de Deus: Deus, ele é misericordioso, salva até mesmo os nossos inimigos, irmãos. Jonas olhava para Nínive e dizia assim: Nínive é meu inimigo, então não merece salvação, não vou pregar para eles. Mas Deus salva até mesmo os nossos inimigos. Deus salva até quem a gente não dá nada, a gente acha que não tem jeito mais, não tem saída, mas Deus salva. Jonas fica desgostoso porque Deus salvou o inimigo dele, ó. Porque tem crente, né, que eles são bipolar. Eles pegam a Globo e o SBT ao mesmo tempo. Ele diz assim: pastor, estou orando para Jesus salvar. Aí Jesus salva. Quando está aqui dentro, a gente quer botar para fora. Aí a gente começa a perseguir, a gente começa a colocar dificuldade, a gente começa então a ficar desgostoso, sentado no canto. Eu estou chateada porque ele está aí. Como assim? Jonas ficou desgostoso, saiu para o deserto e disse: eu quero morrer. Por quê, Jonas? Porque o Senhor deu misericórdia para a cidade. Eu fui lá dizendo: vocês serão destruídos daqui a 40 dias. Aí o Senhor vai lá e perdoa o povo. Eu estou chateado. Olha para Jonas. Jonas, ele fica chateado porque Deus salva os inimigos. Ele fica frustrado, não porque a sua missão fracassou, porque Jonas poderia ficar frustrado se a missão dele fracassasse. Já imaginou Jonas chegasse em Nínive, a maldade de Nínive ser tão grande como era, e matasse Jonas lá na missão, ou tentasse matar ele, e ele conseguisse escapar? Ele poderia ficar frustrado, né? Senhor, eu fui tentar pregar e não consegui. Mas não, ele foi pregar, conseguiu pregar, teve bom resultado e estava chateado porque a cidade se converteu. Observem que Jonas, ele fica chateado
E aqui, irmãos, pega essa palavra, viu? Olha o que Deus está falando aqui. Quando um pecador se arrepende, o que é que há no céu, meu diácono Valdemir? Festa. Não é assim? E quando uma cidade inteira se arrepende? Hein, Bento? Dava pra gente, não era num banquete, não? Uma cidade inteira, eu imagino a festa no céu, irmãos. Agora, olha para Jonas na terra. O céu se alegrando de Jonas. Triste. Bicudo, fazendo figuinha. Porque Deus está em festa no céu pelo pecador que se arrependeu, mas Jonas está na terra triste. O que produz alegria no céu produziu tristeza em Jonas na terra. Você sabia que tem coisas que produzem alegria no céu e tem crente que não se alegra com essa mesma alegria? Sabe por que ele não se alegra com essa alegria do céu? Porque ainda seu coração não está lá, compactuando das mesmas coisas do céu. E por isso, para a gente, tanto faz como tanto fez se alguém se converte ou não. Se alguém permanece ou não, para a gente tanto faz, porque nosso coração ainda não está ligado com o céu, se alegrando com o que o céu se alegra. A grande verdade do livro de Jonas é que Deus se recusa a odiar os inimigos de Jonas. Você pode até ficar odiando alguém, achando que ele não merece perdão, não merece uma segunda chance, e você fica então desejoso que tudo dê errado com ele, mas saiba que o fato de alguém ser seu inimigo não quer dizer que é inimigo de Deus. Deus perdoa, Deus sara, Deus restaura, Deus dá vida. Aleluia, aleluia. E observem que é Deus quem toma a iniciativa de reconciliar os ninivitas, de reconciliar o mundo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel, mas Deus os chama para ser parte do seu povo. Deus manda o seu profeta para trazer a mensagem de salvação. O próprio Pedro falou em Atos capítulo 10, verso 34, tomando ele a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus não é propriedade de uma igreja, meus irmãos. Ele é Senhor e soberano sobre tudo, sobre o mundo. É Deus quem governa. Observe que nós ainda aprendemos sobre Deus aqui, que Deus conduz os seus planos à consumação e nenhum deles podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus queria que Jonas pregasse a Nínive e Jonas tinha que ir. O plano de Deus não se frustraria. Você que sabe que tem uma chamada de Deus, pode ter certeza, se Deus te deu a chamada, os planos dele não vai se frustrar. Você pode ir para o lado A, para o lado B, para onde você tentar fugir, mas Deus está sempre na tua cola. Seja através de uma tempestade, seja através de um grande peixe, mas Deus vai estar na tua cola para te levar até Nínive e cumprir a missão que Ele colocou em tuas mãos. Irmãos, a distância entre Israel e Tarsis, para onde Jonas estava fugindo, era cerca de 3.500 quilômetros. Era a distância, irmãos. Para ir para Nínive, Jonas ia percorrer cerca de 800 quilômetros. Se comparado com a distância para Tarsis, era pequena demais. Mas não importa para onde Jonas quer ir, a distância que o Jonas quer tomar da missão de Deus, Deus o traz de volta para a missão. Aleluia. Deus o traz de volta e o arrasta para cumprir então o seu chamado. Observe, irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados e ninguém escapa das mãos de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: de Deus você não escapa, porque os planos de Deus são vitoriosos. Aleluia. Ninguém se esconde de Deus. Pode ir para o porão do navio, Deus está vendo.
pode ir para o local mais escondido, Deus está vendo, dizendo: você vai para onde eu estou te mandando, porque Deus, Ele tudo vê. Deus, Ele traz para onde Ele quer, porque diante de Deus, irmãos, se você diz assim: eu vou para o escuro para Deus não me ver, mas a Bíblia diz que treva e luz para Deus são a mesma coisa. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Aleluia. Ninguém pode cair sobre a rocha dos séculos sem ficar esmagado, porque Deus, Ele tudo controla, tudo Ele governa. O que é que nós aprendemos ainda sobre Deus? Que Deus está no controle da história e também dos elementos da natureza. Veja que Deus controla a história e Deus controla inclusive a própria natureza, irmãos. Deus, Ele governa soberanamente sobre todo o universo. Não há qualquer centímetro quadrado no universo que não esteja debaixo do controle de Deus. Como disse Abraham Kuyper, ele disse que não há um centímetro quadrado no universo que Deus não diga: é meu, me pertence, eu governo sobre isso. Não há nada que Deus não diga é dele. Aleluia. Não apenas Nínive estava sob o olhar de Deus, mas o vento também estava, o mar também estava, o peixe também estava, a planta também estava. Deus estava vendo tudo. Aleluia. Deus estava contemplando tudo, porque Deus domina sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material. Ele governa sobre o ser humano, Ele governa sobre o reino dos animais, sobre o reino vegetal. Deus tudo governa. Ele é Deus das grandes e das pequenas coisas. Ele se importa com a grande cidade, e Deus também se importa com um animal, como se importa com o próprio Jonas. Sozinho, Deus se importa com ele, e Deus vai atrás dele. Ainda aprendemos sobre Deus, irmãos, que Deus é fiel Deus é fiel em sua finalidade. E observem que a fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade do homem. Porque Deus, mesmo diante da infidelidade do homem, Ele não muda. A fidelidade de Deus é maior, é superior do que a fidelidade do homem. Jonas tenta fugir da missão de Deus. Jonas tenta escapar da missão de Deus, mas observem que, embora ele desobedeça a ordem de Deus, Deus, Ele é misericordioso, Deus é fiel. Observem que Deus, Ele é quem cumpre os seus propósitos para com Nínive. Quando Ele manda Jonas pregar, Ele estava mandando a segunda oportunidade para Nínive, porque se Nínive iria ser destruída em 40 dias, para que mandar profeta lá? Só era Deus destruir, foi o que Jonas pensou. Mas quando Jonas vai à cidade de Nínive, ele já vai sabendo, mesmo depois de tentar fugir, ele sabe que Deus está mandando, porque Deus está dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade àquele povo. Mas observem que a missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse de Jonas. Observe que Nínive não se converteria se dependesse do profeta de Deus, Jonas. Observem que Nínive não se salvaria se dependesse deste profeta, mas Deus não depende do homem. Jonas vai e prega mensagem de condenação, mas Deus traz salvação para o povo de Nínive, porque Deus, Ele é fiel em cumprir as suas palavras. Deus, irmãos, tem ouvidos atentos para ouvir a oração. Observem que quando Jonas orou no ventre do peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Quando os ninivitas se arrependeram, Deus ouviu a oração de Nínive. Deus então dá resposta. Deus ouviu as orações dos marinheiros que os poupou. Observem que Deus ouviu o clamor de Jonas na entranha do peixe. Deus o libertou. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e os salvou. Deus, Ele vê até mesmo os queixumes do profeta rebelde, do próprio Jonas. Deus, Ele está sempre vendo, sempre ouvindo e sempre respondendo. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que ouve. Louvado seja o Senhor. Quando chegamos ao fim, irmão, das nossas forças,
Deus se manifesta abrindo para nós, aleluia, uma porta de esperança através da oração. Quando a gente está numa circunstância que nos encurrala, talvez pela nossa desobediência, lá no ventre do peixe, e a gente sabe que está lá, porque a gente desobedeceu, mas ainda assim, quando a gente ora, Deus se coloca de pé e nos dá então a misericórdia. Deus então nos tira da situação e nos salva, nos liberta, nos traz de uma tragédia para um momento de alegria, de desfrutar da sua presença e de cumprir então a sua palavra. Observem que Deus, irmãos, é Deus de todos os povos e não Deus apenas dos judeus. A gente vê isso na própria salvação da cidade de Nínive. Amém? Isso é o que nós aprendemos no livro aqui acerca do próprio Deus. Vejamos então o que a gente aprende também acerca do próprio profeta Jonas. Irmãos, observem que Jonas, ele tem a teologia certa, mas a atitude errada. Veja comigo, por favor, Jonas 2, verso 9. O que é que diz? Jonas 2, verso 9. Perdão, irmã Ivani, perdão. Jonas 1, verso 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor? Quem teme? Não é Jonas que está dizendo? Eu sou hebreu e temo a Deus. Ele está dizendo, eu sou hebreu e respeito Deus. Veja. O Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Agora veja, como é que Jonas respeita a Deus se Jonas está fugindo de Deus? Como? Entendeu? Jonas tem a teologia correta, mas a doutrina errada. Ou seja, a prática errada, perdão. Então observem que Jonas, irmãos, ele diz que teme ao Senhor, mas está desobedecendo a Deus. Ele professa crer na soberania de Deus, mas desafia Deus. Ele professa acreditar em Deus, mas está se escondendo de Deus. Ele diz que teme a Deus, mas observe que Jonas está fugindo de Deus. E ele ainda discute com Deus. Veja no capítulo 4, verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer. Natural. Verso 4. 4 e 4. Você leu 4 e 3. Então observe que Jonas está discutindo com Deus. Sabe aquele crente diz assim, eu respeito Deus, eu amo Deus. Mas na prática, não, eu sou de Deus. Sim, mas na prática, tu é de Deus na prática? Tu é da onde? Eu sou hebreu. E tu serve a quem? Eu temo a Deus. Mas tu está indo para onde? Fugindo dele. Não é incoerente, irmãos? Você dizer que é do Senhor, mas está fugindo do Senhor? Não é incoerente você dizer que teme a Deus, mas faz exatamente o contrário daquilo que Deus se convocou para fazer? Observe que a teologia de Jonas está em descompasso com a prática. Há um divórcio entre a teologia de Jonas e a vida de Jonas. Há um abismo que separa Jonas, o seu discurso, da sua vida diária. No discurso, eu temo a Deus. No discurso ele canta, né? Ele canta a Deus, porque ele vive, eu creio no amanhã. No discurso. Na pregação, eu amo o Senhor. No louvor, tu és o meu Deus, lindo és, lindo és. Mas na prática, está fugindo de Deus. Na prática, está na rota de fuga de Deus. Mas na teologia, eu amo o Senhor, eu sou crente, temente a Deus, fiel ao Senhor. Mas na prática não. Observe que Jonas, irmãos, ele crê numa coisa e pratica outra. Observem que há um abismo entre a sua fé e a sua conduta. Há uma separação entre a sua teologia e sua vida. Ele sabia citar a Bíblia de cor, porque se você lê
Jonas 2, você vai ver que ele cita várias vezes os Salmos. Meu diácono Valdemir Jonas era um crente bíblia, tem vários versículos na mente. Ele cita no capítulo 2 diversos textos da palavra de Deus. E sabe onde ele estava, irmãos? No capítulo 2, aonde? Aonde? No ventre do peixe. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que no ventre do peixe Jonas abriu o iPad dele, consultou a Bíblia e citou o Salmo? Sim ou não? Você acha que no ventre do peixe Jonas então pegou a sua Bíblia de estudo? Deixa eu ver aqui nesse momento de crise o que é que Deus tem para mim. Aí vou ler um salmo aqui. Não, irmão, Jonas estava citando de cor. Jonas tinha Bíblia na memória, tinha passagens, palavra de Deus na memória, mas na prática não. Nesse sentido, Jonas não tem diferença nenhuma de um escriba e fariseu que estava em contato direto com a lei, mas não passava de um sepulcro caiado, por fora bonitinho, mas por dentro estava apodrecido. Observe então que ele sabia citar a Bíblia de cor. Ele citou vários textos dos Salmos, mas vivia exatamente o contrário daquilo que ele citava, daquilo que ele pregava. Observem que há uma contradição, irmãos, na vida de Jonas, muito grande, entre fala e prática. Observem que Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada, irmãos. Porque se Jonas é o mensageiro de Deus, ele deveria se preocupar em ganhar os ninivitas para o Senhor, e isso seria a glória do seu ministério. Mas ele é igual o irmão do filho pródigo. Ele talvez se alegrou quando o pródigo foi embora e ficou triste quando o pródigo voltou. Jonas é aquele tipo de pessoa que quando o filho pródigo volta, que o pai faz a festa, ele não entra na festa. Ele fica lá no cantinho chateado, dizendo que Deus não é bom o suficiente, que Deus não ajudou o suficiente, que Deus não cumpriu com a palavra que colocou em sua boca. Então observe que Jonas, irmãos, ele faz a obra de Deus com a motivação errada. Ele obedece a Deus por obrigação, mas não por prazer. A sua obediência, ela é compulsória e não voluntária. Ele prega, mas prega sem amor. Ele é o pregador do ódio. Já viu o pregador do ódio? Olha a mensagem do pregador do ódio: ninivitas, daqui a mais 40 dias Deus vai destruir vocês. Você observou que ele pregou a cidade inteira, mas não mudou a pregação, era só essa pregação? A mensagem de Jonas não tem arrependimento, é a mensagem do ódio, é a mensagem somente de punição. Sabe aquele pregador que só prega, né? Ele só prega, né? Ele só prega o sofrimento, a dor, o luto, né? Ele é pregador de verdade, entendeu? Não, irmã Glorinha? Ele é pregador, entendeu? Ele é o pregador da dor, ele prega a dor, entendeu? Ele é um pregador da dor. É o pregador da espada, somente só tem espada, não tem óleo, na botija dele não tem óleo, não tem azeite, usa o cajado, mas lembra também de usar o óleo, de usar o azeite para sarar a ferida da ovelha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, interessante é que Jonas não está bravo com Deus, não é porque Deus foi bom não. Ou porque Deus ele foi ruim, não, foi severo. Porque às vezes você pode ficar assim, mas rapaz, Deus foi muito severo comigo, né? Mas Jonas está bravo por causa da bondade de Deus. Jonas está bicudo, sabe, no canto, dizendo assim: eu preguei, Deus perdoou a cidade, Deus foi bom com ela, eu estou chateado pela bondade de Deus. Já imaginou você ficar chateado com Deus porque Deus é bom? Porque Deus é misericordioso. Observem que Jonas, irmãos, Jonas quer receber a bênção de Deus, mas não quer ser bênção. Porque Jonas quer ser abençoado. O sucesso para Jonas no ministério era se Nínive morresse.
Jonas quer ser abençoado, mas ele não quer ser bênção. Observem que Jonas, quando a planta cresceu de repente, ele ficou muito contente, irmãos. Ele só faltou marchar num pé só. Porque a planta cresceu, fez sombra para ele, ele ficou todo alegre, todo contente. Aí no dia seguinte, quando Deus tirou a planta dele, ele ficou bravo. Mas a planta, Jonas, tu acha justo, Jonas, reclamar de uma planta que tu não plantou? Agora porque eu tirei, tu tá bravo, Jonas? Tu acha justo isso? Observe que Jonas, ele quer ser abençoado, ele quer justiça para ele, mas não quer que Deus seja misericordioso para com os outros. Tem crente que quer ser abençoado, mas não quer ser bênção. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E mais na frente diz assim: ser tu uma bênção. Você sabia que tem crente que quer bênção, mas não quer ser bênção para as pessoas? Porque tem crente que não é bênção para ninguém, né? Ele é cheio do problema, cheio da dificuldade. Sabe aquele crente arengueiro? Ele senta aqui, aí ele briga com o irmão Amaro. Aí daqui a pouco ele briga com o presidente Alberto. Daqui a pouco ele briga com quem está na frente. Daqui a pouco ele briga com quem está atrás. E tem momento que ele está numa crise tão grande que ele liga para o pastor e diz assim: pastor, eu estou chateado comigo mesmo. Ele está brigando até com ele mesmo, irmãos. É um problema, não é? O crente, quando começa a brigar consigo mesmo, de tão encrenqueiro que ele é. Mas o sangue de Jesus tem poder. Diga assim: Jesus vai pegar o crente encrenqueiro. Jonas, irmãos, prefere morrer do que se arrepender. Observem que os ninivitas se arrependem, Deus salva os inimigos de Jonas, mas Jonas, ele está disposto, ele está pronto a morrer do que se arrepender. Jonas pede a morte, ele prefere ser jogado ao mar do que se humilhar e tomar a direção de Deus. Quando Jonas estava no barco e a tempestade estava ameaçando destruir todos os navegantes, observem que Jonas, ele pede para ser lançado no mar. Ele prefere ser morto do que reconhecer seu erro e dizer: olha, eu vou corrigir, eu vou orar aqui pedindo perdão a Deus. Mas veja que ele não faz isso. Ele disse: a solução é me jogar fora. Porque ele preferia a morte do que ir pregar a cidade de Nínive. Terrível. Observe que Jonas demonstra a contradição mais do que contrição. Jonas é um profeta contraditório, porque Jonas, ele mostra aqui no texto, irmãos, parecendo ser uma figura patética, porque uma hora Jonas diz assim: quero morrer, aí Deus bota ele no vento do peixe, ele diz assim: quero viver. Ele vai pregar a mensagem de julgamento, Deus salva, e ele está então irado com isso. Veja que ele é uma figura bem patética. Ele se dispõe para ir cumprir, Deus diz assim: vai até a cidade de Nínive. Ele se levanta, mas não para ir, ele se levanta para fugir. Veja que ele está sempre se contradizendo, sempre tomando rotas e caminhos tortuosos que vai prejudicar a sua vida espiritual. Meus irmãos, concluindo, o que é que nós aprendemos também a respeito dos pagãos? O que é que nós aprendemos a respeito dos ímpios aqui? Primeiro, irmãos, a gente aprende que os pagãos foram mais fervorosos ao clamar aos seus deuses do que o profeta de Deus. Percebeu lá no navio? Quem está orando? Jonas ou os pagãos? Quem está orando? Os pagãos. Cada um orando ao seu Deus e Jonas dormindo. Observem que os pagãos são mais fervorosos aos seus deuses do que o profeta de Deus, irmãos. Observem também que quando Jonas chega na cidade de Nínive, a cidade inteira faz jejum, se arrependem. E Jonas fica irado porque a cidade está jejuando, se arrependendo. Veja aqui, irmãos, que os pagãos, eles têm mais prudência do que os próprios profetas de Deus aqui, do que o próprio Jonas.
Observe os irmãos que os ninivitas ouviram a voz de Deus e se arrependeram, se humilharam. Até o rei, do rei às crianças, até os animais foi jejuar, irmãos. E Jonas está fugindo de Deus, Jonas está se escondendo de Deus, Jonas está reclamando de Deus, Jonas está com amargor no coração. Os pagãos demonstram mais fervor do que o profeta. É triste, irmãos. A gente vê que quando... Até alguns irmãos aqui são testemunha. Alguns aqui, quando estavam no mundo, não fazia questão de passar a noite, virar a noite, só chegar em casa no outro dia. E quando ficava embriagado, era mostrado: eu pago para tudinho, eu pago. Ia liso para casa no outro dia. Mas agora na igreja, ele agora na igreja é todo... né? Na igreja agora, se o pastor passar de 9 horas, eu vou embora. Agora na igreja, vamos fazer aqui uma festa. Os irmãos podem contribuir? Não, eu não posso, porque pede demais. Mas lá o bebinho mostrado pagava para todo mundo. Não, eu pago, né? Tinha uns que até financiava, né? No caso, quando está pagando, está financiando. Eu financio aqui para vocês. Então observem que os pagãos são mais prudentes, irmãos. Os irmãos já perceberam quando tem uma festa aqui? Eu acho que é a festa do morro, né? Já viu a do morro? Vem gente de tudo que é canto, irmão. De jumentinho, eu vejo passando de jumentinho, outros a pé, andando descalço, indo lá para o morro. Aí a gente marca um culto aqui, se fizer sol, eu não vou porque está muito quente. Aí, irmã Ivani, eu não vou hoje não, porque está muito quente. Vou não, aí não vai não, porque está quente. Aí faz chuva, eu não vou não, porque está chuva. Não, abençoado, tu quer vir em que dia? Se não quer vir estiado, nem quer vir na chuva, tu vai vir em que dia? É um dia normal para você, é? Então observe, irmãos, que os pagãos são mais prudentes. Observe que os pagãos aí fora passam a semana inteira, às vezes, dando duro, né? Dando duro, trabalhando. E quando é à noite, na sexta-feira podia estar em casa com a família, podia pegar o final de semana para passear com a família. Ele vai às vezes para as noitadas, só chega na segunda-feira, arruma maior confusão com a família, com os filhos, mas não está nem aí. E às vezes a gente, como cristão, não quer dedicar tempo para Deus. Irmãos, veja, eu conheço pessoas que estudam para concursos. Os irmãos aqui que já estudaram, que conhecem alguém, sabe. As pessoas que estudam para concurso, para ganhar aí uma profissão, para ganhar uma estabilidade. Tem gente que vira a noite estudando, irmãos. Estuda noite atrás de noite. Tem gente que compra, eu conheço pessoas que compram remédios para ficar acordado, para estudar, para passar no concurso. Agora, a gente, para ler a Bíblia, é a maior dificuldade. A gente, não consigo ler, pastor, 10 minutos que eu pego no sono. Por quê? Por causa do interesse que nós temos por aquilo que é de Deus. Nós precisamos, irmãos, melhorar muito. Veja que os pagãos são mais fervorosos, fazem sacrifícios terríveis. Terríveis. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um programa de meia-noite, eu não me cansava de ver bares e ruas e mais ruas, meia-noite e meia, lotadas, de segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Você vê que as pessoas lá fora, né, mais prudentes do que os próprios filhos da luz. Aí tem uns assim, não, pastor, é porque quando eu me converti eu era fervoroso, mas agora que eu já amadureci. Não, você não amadureceu não, isso aí não é amadurecimento, isso aí é velhice mesmo, né? Porque ele diz assim, não, quando eu me converti eu era todo animado, pastor, não me faltava nada, eu era autêntico, mas agora eu amadureci, eu agora não sou mais menino, pastor. Não é porque você deixou de ser menino, é porque você envelheceu mesmo, virou um crente velho. Um crente que não tem mais disposição, que não pede mais graça a Deus para cumprir os propósitos do Senhor. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos ainda com os pagãos? Os pagãos temem a Deus e se convertem. Jonas teme a Deus e se rebela. Olha que coisa. Jonas diz assim, eu temo a Deus, e se revolta. Os pagãos dizem, eu temo a Deus, e se convertem.
caminho, pede perdão. O temor de Jonas é mais teológico e menos prático. Ou seja, Jonas tem ortodoxia, a doutrina correta, mas tem uma ortopraxia errada, a prática errada. Observem que Jonas, irmãos, ele tem os sentimentos certos, mas as atitudes são erradas. Diferente dos ninivitas que, embora vivessem errados, mas quando a mensagem de Deus chegou para eles, eles se arrependeram. Eles então temeram a Deus e trilharam o caminho do arrependimento. Agora Jonas diz: eu temo ao Deus do céu. Mas observe que Jonas, ele desobedece à voz de Deus. Em terceiro lugar, para nós concluirmos, os pagãos demonstram mais amor a Deus do que o profeta de Deus, irmãos. Se você olhar, os pagãos aqui nesse texto demonstram mais amor a Deus do que o próprio profeta de Deus. Jonas não demonstrou nenhuma preocupação com os marinheiros que estavam lá lutando para sobreviver por causa da tempestade. Os marinheiros tentaram de todas as formas para salvar a sua vida, para tentar sair daquela situação. Mas observe, irmãos, que Jonas estava dormindo tranquilamente, nem aí, porque Jonas desejava a morte das pessoas que não eram convertidas. Ele mesmo não reconhece que eles também precisavam de misericórdia e de perdão da parte de Deus. Ou seja, a ética dos pagãos ultrapassa a ética do profeta de Deus. Isso é terrível, irmãos.